Jesus Cristo a este mundo para que nós pudéssemos ter os nossos pecados, as nossas faltas perdoadas por Ele, pela sua compaixão. Por isso, o evangelista João, escrevendo no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ensinamento bíblico sobre o perdão é liberado sempre. Pedro, achando que estava sendo misericordioso demais, disse para Jesus: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Mas Jesus lhe responde o seguinte: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus também não está mandando perdoar apenas 490 vezes. Jesus está ensinando a perdoar sempre, porque esse é o ensinamento bíblico. Compare o versículo 24 com o versículo 28. A dívida daquele homem era de 10.000 talentos. No versículo 28, aquele homem tinha um conservo que também lhe devia. E o versículo 28 diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Ele devia ao seu senhor 10.000 talentos, mas tinha um conservo que lhe devia 100 dinheiros. O talento era algo muito valoroso. Um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário equivalia a um mês de serviço. A dívida total do credor incompassível girava em torno de 60 milhões de reais, trazendo para a moeda corrente de hoje. Mas ele tinha alguém que lhe devia 100 reais. O Senhor lhe perdoou 60 milhões de reais, mas quando chega na hora dele perdoar alguém que lhe devia apenas 100 reais, ele não perdoou. Aí sabe o que a gente pode aprender com isso? Não devemos ser rigorosos demasiadamente com as ofensas que nós sofremos, pois também nós somos pecadores. Nós também temos dívidas a pagar. O Senhor Jesus também ensina no seu mistério o seguinte: aquilo que vocês querem que façam com vocês, fazei vós também. Ele suplica ao Senhor: Senhor, perdoe a minha dívida. O Senhor perdoou. Mas quando chega a hora dele perdoar aquele que estava lhe devendo, e é uma dívida sem comparação, ele usa de rigor demasiado, lançando o seu conservo na prisão até ele pagar toda a dívida. Você é rigoroso demais quando alguém erra com você? Lembre-se que o Senhor tem se compadecido dos seus erros. Podemos também tirar uma outra lição baseada nos versos 32 e 33, que diz assim: então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não desvia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? A gente aprende que devemos refletir o perdão de Deus em nossos relacionamentos. Era isso que Deus esperava dele. Você foi malvado, você foi negligente, você devia perdoar, porque eu perdoei toda a sua dívida. Assim você deveria agir também com ele. Então o que Deus espera de nós nos nossos relacionamentos é que, assim como temos gozado
do perdão de Deus, assim como o perdão de Deus tem se colocado à nossa disposição, perdoemos o nosso semelhante, perdoemos também o nosso irmão, porque corremos um risco muito grande. Porque, para concluir, a nossa breve reflexão nesta manhã, podemos dizer o seguinte: a não liberação do perdão implica em, primeiro, sermos passíveis da condenação divina. É o que aconteceu no texto, versos 34 e 35. E indignado seu Senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Quando o nosso coração ele não libera o perdão ao nosso semelhante, nos tornamos passíveis de condenação e de condenação divina. Também implica em testemunho contra o reino de Deus e contra si mesmo. O reino de Deus é um reino de perdão. O reino de Deus é um reino de perdoados. O reino de Deus é um reino de pessoas que aprenderam a perdoar. Então, quando você não libera o perdão, você está dando um testemunho contra o reino de Deus, que é um reino de perdão. Mas você também está dando testemunho contra você mesmo. E estará passível à condenação. E quando você não libera o perdão, implica também em você ser vencido por Satanás. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 da sua segunda carta, verso 10 e verso 11, ele diz o seguinte: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Quando o nosso coração é um coração que não libera o perdão, Satanás temos vencido. Porque o diabo não quer que você perdoe ninguém, mas Deus quer que você perdoe toda a ofensa que você sofreu. E quem será aquele que estará vencendo na sua vida? Deus? Ou você liberando sempre perdão para as ofensas que você viu sofrer? Ou será que o diabo estará vencendo? Por você ser uma pessoa que não libera perdão, que guarda a mágoa no seu coração. Então, que nesta manhã, reflitamos, sobre o perdão. Se temos aprendido como Deus a perdoar o nosso irmão, a perdoar o nosso semelhante, ou se temos sido vencidos pelo inimigo da nossa alma, retendo o perdão àqueles que às vezes nos afligem, aqueles que às vezes nos fazem mal, aqueles que às vezes têm uma atitude não correta para conosco, mas contudo, o erro do nosso irmão ou do nosso semelhante não nos capacita ou não nos autoriza a agirmos também de maneira incorreta, porque temos a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é a nossa regra de fé e prática para praticarmos a cada dia na nossa vida. E quando liberamos o perdão, somos tomados de uma paz, de uma serenidade. Quando liberamos o perdão, estamos seguindo o exemplo do nosso Senhor. Quando liberamos o perdão, estamos dando um bom testemunho do reino, aquele ao qual nós pertencemos. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus continue a nos ensinando a sermos servos perdoados por Ele,
e perdoando também aqueles que porventura cometerem alguma ofensa contra nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã e te suplicamos, ó Deus, que a cada dia desfrutemos do Teu perdão e reflitamos, ó Deus, em nosso relacionamento como irmãos, como família, ó Deus, como pessoas inseridas em uma sociedade. Que a cada dia, ó Deus, o perdão do Senhor seja também transmitido através da nossa vida, através do nosso relacionamento, através, ó Deus, das nossas palavras e das nossas atitudes. Continue abençoando, ó Deus, a Tua igreja e ensinando-as, ó Deus, a perdoar sempre, porque esta é a Tua vontade nos revelada na Tua palavra. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmão Fernando? Então, o irmão Fernando está dizendo ali que nós podemos nos dividir em classes neste momento. Então, a palavra está com os professores. Dona Lúcia! A filha está chegando, vai matar saudade. Oi. Quem me chamou? Esse